Existe um nome que atravessou séculos carregado por medo. Um nome sussurrado, temido, perseguido. Bruxa. Afinal, você sabe quem são elas? Bom, já sei. Você pensou naquela clássica imagem de uma mulher com poderes mágicos e feitiços, com um chapéu pontudo, uma vassoura e um gato preto. Mas e se eu te falar que tudo que você sabe sobre bruxas tenha sido mentiras? Você acreditaria em mim? Bom, hoje você vai ouvir uma história antiga. Uma história de fogo, dor e silêncio. Eu sou Axel e hoje vou te contar a verdadeira origem das bruxas. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa um like para ajudar o canal. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo está sendo relevante. E também mantenha o nosso candeeiro aceso até o final desse mistério. Agora aconchegue-se, que logo após a nossa abertura, eu vou te contar todinho. Duas crianças se perdem na floresta. A noite cai. A fome começa a corroer. E o caminho de volta para casa desaparece misteriosamente. No meio da mata surge algo impossível. Uma casa em açúcar e promessas. Paredes doces. Telhado de chocolate banhado em tentação. Fracas demais para resistir, elas então se aproximam. São recebidas por uma velha de voz macia, sorriso gentil e mãos sempre ocupadas em oferecer comida. Só depois então vem a verdade. A doçura era apenas uma isca. A casa então uma armadilha. E a velha uma bruxa. Não para salvar, mas para capturar e engordar. E por fim então devorar as crianças. Que a história de João e Maria é um clássico, todo mundo sabe. Mas essa história, com o tempo, foi suavizada, levadas para caberem em livros infantis. Mas no fundo, todas carregam o mesmo retrato. Bruxas como mulheres devoradoras de criança, deformadas pelo mal, de aparência completamente grotescas, cercadas por vassouras, caldeirões e rituais completamente sombrios, sempre à espreita, prontas para cometer atos impensáveis. Mas é claro que a realidade não é tão fantástica assim. Mas afinal, o que é uma bruxa? No ocultismo, uma bruxa ou um bruxo é alguém que usa o sobrenatural para investigar o futuro, lançar feitiços ou causar algum mal. Mas a palavra bruxa nunca foi apenas um título, tornou-se um adjetivo para o que era feio, para o que era estranho, para o que não obedecia. No imaginário popular, a bruxa ganhou forma. Uma mulher velha, nariz grande, corpo completamente encurvado, carregado de uma gargalhada horrenda. Uma imagem repetida tantas vezes que passou a parecer verdade. A etimologia da palavra bruxa é incerta. Alguns dizem que vem de Brússia, que significa queimar. Outros apontam para Brictia, ligada à deusa gaulesa Bricta. Ou ainda as palavras proto-celtas, associada à magia e ao feitiço.
E então, desde o início, bruxa e fogo caminharam juntos. Mas, na Idade Média, algo mudou. Bruxas passaram a existir mais nos discursos do que na realidade. A Europa era dominada pelo medo. Qualquer comportamento diferente, qualquer conhecimento fora do padrão, qualquer dúvida podia ser visto como um pacto do mal. Acho que alguns de nós já vimos isso em algum lugar. Negar a existência das bruxas, da forma descrita pela igreja, também era heresia. A dúvida se tornou crime e o medo virou lei. Para nos aprofundarmos ainda mais no assunto, vou te contar uma pequena história que se passou em 1628, na cidade de Bamberg, Alemanha. O nosso personagem, Johannes Junius, burgomestre da cidade, homem rico e respeitado, que então caiu em desgraça. Segundo sua confissão, ele caminhava pelo campo quando uma mulher misteriosamente apareceu. Ela, uma súcubo, bela, sedutora, perguntou por que ele estava tão triste. Ele então respondeu que não sabia. A moça misteriosa então se transformou. Agora, você sabe com quem está lidando. O bode exigiu submissão. Johannes gritou por Deus. A criatura então desapareceu, mas apenas para retornar com outros demônios. Johannes então cedeu, negou a Deus. No fim, foi batizado pelas trevas. Participou de sabás negros, uma história completamente perfeita, boa demais, porque não era verdade. Johannes contou tudo isso após uma semana de tortura. Uma semana de tortura, pendurada pelos punhos. Seus dedos foram esmagados, suas pernas quase quebradas. Em sua última carta à filha, ele confessou, inventou tudo, apenas para parar com a dor. Mas os inquisitores queriam mais. Queriam nomes. E nomes. No fim, ele cedeu e teve que falar. Inclusive da própria esposa. Bamberg queimaria por mais 3 anos, até que a população percebeu. Ninguém estava mais seguro. Mas a maioria das vítimas acusadas de bruxaria não era como Johannes. Eram mulheres. Mulheres pobres, isoladas. O total de mortos de bruxaria desde a Idade Média há controverso. A cifra mais baixa é de 35.000. É defendida pelo historiador William Monter, Northwestern University, em seu livro Witch Crazy, de 1994. A historiadora Annie Welling chegou a 100.000. Durante o século 14 e 17, as acusações de sexo com demônios se tornaram ainda mais comum. Mas durante o século 14 e 17, algo mudou. Acusações de sexo com demônios passaram a ser mais abrangentes. E passaram também a serem mais comuns. Quanto mais chocante é a história, maior o prazer dos juízes. Mas não para por aí. Haviam também testes. O principal, o teste da água. A mulher era amarrada e jogada no rio. Se ela flutuasse, era bruxa. Se por acaso ela afundasse, tentavam salvar. Apenas tentavam. Havia outro teste. O outro teste era o peso. Se fosse leve demais, era bruxa. No fim, não importava o resultado. A sentença já estava decidida. Mas isso teve um fim. Nos séculos seguintes, os iluministas começaram a denunciar os abusos. A caça às bruxas começou a diminuir. A última executada
foi Anna Golden, na Suíça, acusada de enfiar agulhas no pão. Ao ser torturada por horas, confessou um pacto com um cachorro preto, surgido completamente do nada. No fim, os números de mortes variavam muito, mas as fogueiras existiram. Então, no fim, bruxas existiam e existem. Sim, elas existiram e ainda existem, mas não como dizem ou como diziam. Satanistas reais existem e existiram, assim como grimórios que circulam por aí. Através dele, alquimistas enriqueceram. Mas qual é a diferença? Bom, a diferença é que alquimistas eram próximos de pessoas que estavam no poder, homens completamente educados e refinados. Já as bruxas, por outro lado, eram mulheres que guardavam sabedorias e saberes antigos, ritos pagãos, poções, conhecimentos herdados passados de geração em geração, e por isso foram chamadas de monstro. As fogueiras então se apagaram, mas o medo... Bom, o medo nunca foi embora. Talvez porque lá no fundo a maior bruxaria sempre foi de fazer as pessoas acreditarem em mentiras.